aqui, porque acho que agora está gravando, né? Agora eu recebi a mensagem, agora tenho certeza. Então, tá bom. Tentei deixar configurado para ir direto para a live do YouTube, conversei com o Paulo hoje, fiz tudo, mas parece que não está indo, não. A gente tenta, né? Mas, enfim. Bom, vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar. Então, vamos começar. Retomar um pouquinho da aula passada, do assunto que nós estávamos, né, conversando sobre jogo. Nós vimos várias teorias de vários autores, e nós vamos ver hoje algumas definições, algumas classificações, tanto de jogo como de brinquedo também, né, do brincar, recreação. Então, fazer uma distinção entre esses três universos, né, para aí, então, a gente entrar na questão do jogo, quando é para o lazer, o jogo quando é competitivo e o jogo escolar, tá? Então, dentro do que nós vimos já na quinta-feira, a gente define o jogo como toda atividade lúdica estruturada e com regras simples ou complexas que pressupõem competição, tem a figura de adversários, vencedores, perdedores. No xadrez ainda tem um empate, né? E em outras modalidades, aí, alguns jogos pode acontecer também, podendo ocorrer em ambiente restrito ou livre. Então, os jogos são praticados com fins recreativos. Em alguns casos, são considerados estratégias educacionais. É como a gente colocou. Quando a gente pensa no jogo para fim recreativo, a gente subentende que não há tantas regras fechadas, né? A gente pode mexer nessas regras. E quando é competição, a gente já definiu que há uma maneira de não mexer nisso mesmo, tá? Então, pegando todas essas definições, o jogo deve ter um jogador, tem que ter o adversário, tem que ter uma interatividade entre as pessoas aí, participantes, tem as regras, o jogo tem sempre um objetivo, né? Que dentro das regras a gente acha qual que é esse objetivo, e também, como eu vou colocar aí mais para frente, quando a gente pensa no jogo, na questão pedagógica, aí sim a gente traça outros tipos de objetivo, né? Então é importante ter esse objetivo aí, as condições de vitória e derrota, e o jogo também é visto como uma forma de entretenimento. E isso a gente também conversou bastante na aula passada. Com relação às classificações de jogos, podemos fazer apenas com relação ao local e classificar o salão, natureza, campo ou praça e ambiente virtual. É uma classificação bem simplista, né? E até, se a gente for ver, em alguns momentos, se a gente pensar no xadrez, ele pode ser no salão, ele pode ser na natureza, campo, praça, no ambiente virtual, e tem até algumas pessoas que jogam dentro da água, né? Não é o objetivo, usa a água mais para se refrescar, né? Que ela não faz parte em si da competição ali, mas se a gente pensar no xadrez, essa classificação é muito simplista, porque o xadrez acaba entrando aí em vários itens. Então, a gente vai para a classificação de Vanja. Coloca grandes jogos, e ele vai associar com o número de participantes e como que é para ser dominado esse jogo. É um nível mais difícil. Pequenos jogos, então aí já tem menos participantes, né? Ou até mesmo individuais, e vai pensar em jogos que vai trabalhar com as habilidades de velocidade, destreza, força. Então, parte aí para os jogos mais individuais. Revezamento ou estafetas, que constitui-se pelo revezamento para os participantes que vão aí realizando algumas tarefas no decorrer desse revezamento. Os jogos aquáticos realizados dentro da água,
que aí coloca, né, um valor terapêutico, diminuir aí o impacto causado no solo. Então, o polo aquático, por exemplo, o biribol, são versões do vôlei que nós tínhamos, que tinham o impacto do solo, e trabalhado aí dentro da água já é bem mais tranquilo de ser feito, né? Os jogos sensoriais, que utilizam aí dos sentidos, e nesse tipo de jogo a gente trabalha bastante a consciência corporal. Então esses jogos são bem definidos aí, bem utilizados na primeira infância, quando tem aí as crianças. Então, para ter essa noção do corpo, é bem interessante, né, nessa classificação. Jogos sociais de mesa, eles são realizados na mesa, com um caráter educativo e sem estimular o jogo de azar. Então, aí tira os jogos, né, de baralho, que normalmente a gente classifica aí como jogos de azar. Então, essa é a classificação que Vanja nos traz. Veríssimo Melo, ele traz aí outro tipo de classificação. Ele coloca só jogo de seleção, que a gente conhece muito bem, são aquelas maneiras de separar uma equipe. Então, são jogos para o ímpar, hoje em dia, pedra, papel e tesoura, que é muito divulgado aí. Na nossa época, acho que na minha, pelo menos, o palitinho, né? O palitinho maior, menor, e dividindo. Então, é bem interessante essa classificação. Tem os jogos gráficos, realizado com desenho ou traçado. Também temos aí os exemplos. Jogos de competição, que tem uma disputa física entre os participantes. E ele coloca bem claro que é só a disputa física, né? Isso seria um jogo de competição. Os jogos de salão, a motricidade fina em lugares restritos ou fechados. Aqui sim entra a questão do baralho, que trabalha também um pouco com raciocínio lógico, muitas vezes, e quebra-cabeça. É por isso também que muitos jogadores de xadrez aí estão migrando para o jogo de pôquer, né? Pela habilidade que é desenvolvida em ambas as competições. E jogos com música, que aí entra todo jogo que vai envolver o ritmo. Cantigas de rodas, né? Várias brincadeiras e jogos que envolve a música, um ritmo, o próprio Escravos de Jó, né, que tem aí uma sequência. Então, ele entra aí na classificação de Veríssimo Melo dos jogos com música. E eu não me lembro de outro autor classificando esses jogos com músicas. Então, é interessante essa classificação. Nós temos aí também a outra classificação, que é bem mais simplista ainda. Coloca só jogos pequenos, médios e jogos grandes. Então, ele se pega bastante a regras, né, para definir essas três classificações dele. Uma com regra fácil, menor quantidade, menor número de participantes e um local restrito. Outras regras já são pré-estabelecidas. Os locais costumam aí ser de maior alcance, como as quadras, piscinas, campos, né? Um lugar um pouquinho maior. E, por fim, as regras, os jogos com regras grandes, que já tem também a regra pré-estabelecida, porém a complexidade e a quantidade já aumenta bastante. E também com relação aos locais. O local também é maior devido ao número de participantes, né? Então, é uma classificação que eu acho que generaliza demais. Mas, enfim, temos aí esse autor. Temos também a classificação de Friedman. Essa é uma pesquisadora, né, uma autora, um pouco voltada para a educação, então ela coloca 12 itens aí. Fórmulas de escolha, que nada mais é que o par ou ímpar que a gente tinha ali, né? Jogos de perseguir, procurar e pegar, que ela diferencia aí de jogos de correr e pular, que os jogos de correr e pular, apesar, né, de perseguir e procurar, também corre, ela faz essa distinção, né? O pega-pega ou então só uma corrida simples. Então, é mais ou menos por aí a distinção. Jogos de atirar, que é a quarta modalidade dela,
jogos de agilidade, destreza e força, que também nós já vimos anteriormente, né, que trabalha aí um pouquinho com a motricidade, e é interessante trabalhar esses tipos de jogos, né? Então, essa classificação contempla essa classificação. As brincadeiras de rodas, que não entra como música, mas brincadeiras de rodas, os jogos de adivinhações e pegas, então, muito usa parlenda, né? Aquelas adivinhações que a gente tem, trava-línguas também entra aqui, então, é um tipo de jogo que ela coloca. Jogo de prendas é quando está vinculado aí a ganhar alguma coisa, né? Algum objeto. Então, ela coloca jogo de prendas. Jogo de representações, quando você representa algum personagem existente, que aí diferencia da classificação dos jogos de faz de conta, que aí é bem voltado para a imaginação, também usado bastante na educação infantil. Jogos com brinquedos construídos, e quando a gente coloca os jogos com brinquedos construídos, né, é quando não é feito com outro tipo de material, né? Por exemplo, eu vou pegar, vou distribuir ali para as crianças brincarem, um potinho que necessariamente não vai ser usado para colocar uma água, né? Mas ele vai usar para pegar uma bola, por exemplo. Então, os brinquedos construídos são aqueles já físicos, e não esses que as crianças exploram de maneiras diferentes, tá? É interessante também, isso é bastante usado na educação. E temos os jogos de salão. Eu acho que é bastante interessante a gente ver essas diversas classificações, né? Porque quando a gente vai escolher o tipo de jogo, tudo bem que hoje a gente está trabalhando com xadrez, mas dentro do xadrez, quando a gente trabalha com aqueles pré-jogos para ensinar algumas movimentações, algumas regras, a gente acaba caindo, né, para classificar esses jogos para conseguir escolher de uma maneira mais assertiva, tá? Temos os jogos didáticos. Então, o que o jogo didático vai diferenciar do jogo pedagógico? Será que é a mesma coisa? Então, é interessante a gente ver o que são, qual que é a finalidade do jogo didático, né? Por que a gente utiliza, as vantagens e as desvantagens dessa utilização. Aí nós temos, né? Os jogos didáticos vêm como uma ferramenta inovadora no campo da educação. Então, ele leva aí a uma introdução da informática, o uso de multimídias bastante entra nos jogos didáticos, né? São aqueles que a gente acaba procurando bastante na internet, ou então alguns joguinhos que a gente costumava comprar aí para pensar em alguma habilidade para desenvolver para as crianças. Na educação, bastante voltado para atenção, concentração, isso a gente pega bastante nos jogos, né, didáticos. O professor ainda encontra muitas dificuldades em sala de aula, né? Tanto para a motivação do aluno, porque dependendo do jogo que ele escolhe, ele acaba ignorando a classe que ele tem. Então, motivar esse aluno vai ser bem mais difícil, né? E aí, opa, eu bati aqui, deixa eu tirar essa tela. E o professor precisa criar novas maneiras de ensinar. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Eu acredito que ninguém aqui ensina xadrez da maneira que começou a ensinar em uns 7, 8 anos atrás, né? Vou colocar pouquinho tempo para não revelar a idade, né? Então, assim, há pouco tempo atrás a gente já foi trazendo outras diferenciações. Então, o professor sempre está criando. E isso resulta nos jogos didáticos que a gente tem em sala de aula. Pessoal, se eu estiver falando rápido, qualquer intervenção, qualquer pergunta, podem ir fazendo que a gente vai parando, conversando, tá? Podem aí participar. Ô, Daniele, então, os jogos didáticos, eles entram nessa questão da gamificação na educação? Essa é a ideia? Oi?
Porque tem um trabalho hoje que se fala em ensinar através de jogos na educação. Então, alguns autores chamam isso de gamificação. Então, ele encaixaria nessa ideia dos jogos didáticos? Exatamente. Porque aí você, na gamificação, você vê o que você está precisando, né, bem dizer, e trabalha nesse jogo didático com a criança, voltado bastante para a educação. Uhum. O de xadrez é um jogo já existente, digamos assim, né? Ele já existe, já foi criado. Os jogos didáticos, por exemplo, que eu uso bastante, eu pego um dominó, né? A gente sabe como joga o dominó com os números, mas aí eu faço um dominó diferente. De um lado eu ponho o desenho, do outro a palavra. E estou usando como uma estratégia didática na minha sala de aula, para eles associarem a imagem à palavra. Né? Uhum. A gente Vai ajudar a leitura, né? Sim. Entendi. E aí a gente cai aqui nos jogos educativos. Os jogos educativos, a gente pensa em duas classificações, né? Os jogos de entretenimento e os jogos pedagógicos ou didáticos. Então, o que ele visa desenvolver na criança? As habilidades cognitivas importantes para a aprendizagem. Que é a resolução de problema, percepção, criatividade, raciocínio lógico, a própria atenção das crianças, né? São algumas habilidades que a gente precisa para tudo, né? Para o nosso cotidiano. Mas dentro da sala de aula, digamos que conseguir fazer a criança prestar atenção em você é muito importante. Então, essa habilidade desenvolvida pelo jogo educativo vem bem a calhar, né? E aí, os jogos de entretenimento, eu vou jogar apenas por jogar, não tem um objetivo específico. Então, eu não defini que eu vou jogar para ensinar a criança a ler, ou ensinar a criança a aprender algum tipo de letra, por exemplo, né? Mas vamos ali apenas no momento do lazer, vamos nos divertir, tá? E o jogo pedagógico ou didático, que aí sim, são aquelas atividades planejadas, que eu ofereço um jogo para as crianças e eu já estou vendo o meu objetivo ali na frente. Então, eu já almejo atingir algum conteúdo específico, né? Pensando aí no xadrez, né? Fazendo um paralelo, a gente pode trabalhar as formas geométricas com a movimentação das peças, por exemplo. Né? Pedir para as crianças, por meio de coordenadas, fazer um quadrado com a torre, fazer alguma outra, né, forma geométrica reta, né? Curva fica meio difícil, mas pensar em formas geométricas partindo da movimentação. Então, na verdade, eu vou estar pensando aí na minha movimentação, já vou desenvolver isso, já vou treinar um pouquinho mais, e as crianças já vão aí ter um aprendizado em matemática, que são as formas geométricas. Então, eu coloquei um objetivo, né? Eu tenho um conteúdo a atingir, que seria ensinar as formas geométricas. E eu utilizo do xadrez para fazer isso, que é um conhecimento que ele já tem. Aí nós temos, né, 3 autores, que eu trago aí para vocês, anos bem próximos, né, 98, 96, 2001, então, a ideia deles se entrelaçam, né? Eles colocam que o jogo pedagógico ou didático tem como objetivo proporcionar determinadas aprendizagens, diferenciando do material didático por conter o aspecto lúdico e por ser utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos. Então, aqui é interessante, né, que o material didático pode até ter um jogo no aspecto lúdico, mas a importância da gente pensar no jogo pedagógico ou didático com esses objetivos pedagógicos, visando alguma coisa ali na frente, é que faz essa diferenciação do jogo, né, e o jogo pedagógico ou didático, tá? E, independente do que a gente está utilizando, todos eles é uma alternativa, com certeza, para melhorar o desempenho dos alunos e trabalhar aí alguns déficits
de aprendizagem. Então, é bastante interessante usar dessa ferramenta que nós temos aí. E aí, uma frase da Kishimoto, que eu acho bem legal: o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para a aquisição de informações, né? Eu acho que essa frase traduz bem como a gente deve utilizar o jogo, como a gente deve guiar aí o nosso pensamento, tá? O critério para que seja feita uma escolha adequada de jogos para garantir essa essência no nosso processo educativo. Precisamos pensar sempre no valor experimental. Então, permite a manipulação dos alunos ou não? É um jogo que vai ensinar algum conceito científico? Então, a gente precisa pensar nesse valor experimental. Precisa pensar no valor da estruturação. Suporta a estruturação de personalidade, aparecimento de estratégias na forma de brincar. Então, já tem algo assim pré-estabelecido, ou a criança consegue aí ir criando essas estratégias quando ela está brincando. Então, a liberação de ação dentro de regras específicas, né? Está envolvendo a regra? Sim. Qual é a ação que a criança vai ter ali? O que ela vai conseguir fazer? Como ela vai conseguir realizar aquelas regras? O valor de relação, incentivar o convívio social, principalmente hoje, nessa era de celular, tablet, computador, que a criança fica bastante lá na tela, por assim dizer. O convívio social, o conversar com o outro, é muito importante. Então, a gente consegue bastante aí por meio desse valor de relação. E, claro, o valor lúdico, ele permeia todo o jogo, né? Ele é importante, precisa ser prazeroso para a criança. Então, a gente, para fazer uma coisa prazerosa, a gente sempre pensa nesse valor lúdico, tá? E aí, quando a gente pensa nesse valor lúdico, cabe aqui a gente falar um pouquinho desse comportamento lúdico. O que quer dizer esse comportamento lúdico, né? Então, aqui eu vou passar para um... Aqui é uma parte aqui que eu tenho sobre comportamento lúdico, mas que traz uma definição do lúdico, que consiste em uma tarefa complexa, entretanto, pode-se partir do pressuposto que os comportamentos de satisfação, divertimento e prazer tornam-se mais evidentes diante de 3 situações, ou seja, realização de tarefas conhecidas como atividades lúdicas, brincadeiras e jogos, permanência em espaços lúdicos, parques, acampamentos, e na utilização de objetos lúdicos, que aí compõem os brinquedos. Então, o comportamento lúdico, o lúdico, ele está ligado, né, a essas 3 situações, tá? Aí nós temos várias classificações também, várias pessoas que traz esse ser lúdico. Eu gosto também bastante do Huizinga aqui, em 1990, que ele coloca: o homem, por natureza, é um ser lúdico, na vida, na guerra, em todos os momentos de sua existência. A essência do lúdico, para esse autor, está no fato de sempre ter algo a ser conquistado, perdido, e a interesse à mercê aí do jogo. Então, eu acho bem bacana essa definição do comportamento lúdico, da palavra lúdica, para a gente pensar, né? Parar um pouco e ver que o homem por si só, ele já tem essa capacidade, né? Ele já tem dentro dele esse lúdico. Basta a gente estar aí trazendo para fora, né? Deixando aflorar para trabalhar com as crianças, adultos, jovens, adolescentes, tá?
Então, o comportamento lúdico, ele se manifesta de diversas maneiras. Na arte, formas de expressão, no jogo e na brincadeira. Até aqui a gente explora bastante sobre o jogo, né? Agora a gente vai ver um pouquinho de brincadeira. O que será que é uma brincadeira? O que ela difere do jogo? Alguma boa ideia? Agora, se também não tiver boa ideia, eu aceito todas as ideias. O que será que vai diferenciar o jogo de uma brincadeira? Então, vamos lá ver o conceito de brincadeira que entra a recreação, entra o brincar, o simples brincar, e a brincadeira em si. Conceito de recreação é criar novamente, no sentido positivo e dinâmico. É uma atividade prazerosa, sem limite de idade e que traz satisfação e alegria. Ela é composta ou não de regras, com um tempo limite determinado ou não, e busca liberdade total de expressão de sentimentos e desejos. A recreação, né, também está aí permeando toda a conduta lúdica que nós estávamos falando até esse momento, né? Então, já coloca que uma recreação pode ter regras? Pode. Pode ser livre? Também pode. Então, é um termo bastante amplo, hoje em dia, a recreação. Conceituando, né? Toda recreação, para atingir os seus objetivos de contribuição no desenvolvimento intelectual, físico ou de raciocínio lógico, ela deve ser construtiva, de modos que os objetivos definidos possam ser alcançados de maneira prática e satisfatória. Então, quando a gente escutou muito aí recreação em clubes, eventos, né? O que permeia essa recreação? Por que define como recreação? Porque a gente está sempre tentando entreter as crianças de uma maneira que eles estejam construindo algo, né? Ou personalidade, caráter, mas estejamos contribuindo com isso, né, na formação das crianças, jovens e adultos. Quando a gente pensa na brincadeira, que os coloca que é o ato de brincar, divertir-se e recrear-se. Ou seja, será que difere muito da recreação, né? Borges já vem, brincadeira é algo essencial à vida de toda criança, seja de maneira livre ou sistematizada. Um processo que vai se desenrolando em seu curso, no tempo e no espaço. Com relação a esse autor, o que eu acho interessante é quando ele coloca, né, que é de maneira livre ou sistematizada. Isso a gente já viu que, com relação ao didático, quando a gente vai para o pedagógico, é bastante importante ter a parte sistematizada, mas também, em alguns momentos, nós temos que trabalhar aí com essa maneira livre. É bastante importante também. Temos também Sá, que coloca a brincadeira contribui de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, para a eficiência e equilíbrio do adulto. Então, se a gente está vendo que contribui com o adulto, será que o brincar é só coisa de criança, né? Tem muita gente que é resistente à brincadeira quando eles já são adultos. Muitas resistências a dinâmicas que a gente faz, onde tem uma brincadeira ou outra, o adulto às vezes, né, fica pensando, isso não é para mim. E a gente vê que a brincadeira, ela está dentro do ser humano, que é aquela conduta lúdica que a gente viu aí, que faz parte da gente, né? É um desenvolvimento que a gente precisa ter, mas não tem como tirar de dentro do ser humano. Trago aí Vygotsky, coloca que a brincadeira é uma situação imaginária, criada pela criança, e onde ela pode, naquele mundo de fantasia, né, do faz de conta, que também está bastante dentro mais da educação infantil, que ele defende bastante, né, o desenvolvimento na educação infantil, inclusive,
e coloca esse satisfazer aos desejos, que até então era impossível para a sua realidade. Então, na brincadeira, é aquele momento que tudo posso, né? Eu posso me imaginar como qualquer personagem. Eu posso ganhar, eu posso perder, porque é uma brincadeira, principalmente quando a gente pensa aí nessa fantasia, tá? E aí nós podemos aí fechar mais ou menos. Ato de brincar, divertir-se. Então, quando a gente pensa em brincar, em brincadeira, a gente pensa na diversão, recreação, e ela é essencial para toda criança. Pelo que a gente já sabe, né, quando vê aí, acho que a maioria que fez uma licenciatura trabalhou aí a fase dos desenvolvimentos. Então, esse desenvolvimento, esse equilíbrio é importante para as crianças. E é por meio da brincadeira que a gente consegue fazer isso. O jogo também contribui? Claro. Então, há alguns momentos que a gente vai jogar e há alguns momentos da brincadeira que é mais livre, né? Então, distrair-se com um jogo ou brinquedo. Uma brincadeira. Na brincadeira, não há um vencedor especificamente. Estão todos brincando sem pensar quem vai sair ganhador. Eles vão brincar de casinha, por exemplo. Não tem um ganhador, né? É a simples representação do cotidiano que ele tem dentro de casa. Então, a brincadeira nem sempre tem um vencedor. Silva também nos traz que a brincadeira é uma simples distração, fazendo com que cada um descarregue sua energia, tornando uma atividade sem importância real, sendo própria para a criança. Então, esse autor defende, né, que é para a criança, e já contrapõe com Ruizinho, que coloca que esse lúdico, esse brincar, está dentro de qualquer ser humano, independente de ser criança, jovem ou adulto. Alves coloca: brincadeira é qualquer desafio que é aceito pelo simples prazer do desafio. Então, ele confirma aí a teoria que o brincar não possui um objetivo próprio e tem um fim em si mesmo. Então, ele volta a colocar a questão do objetivo. A gente brinca, não tem um objetivo, eu estou apenas brincando. E aí nós temos Barreto, né, que traz que a brincadeira é uma atividade lúdica livre, separada, incerta, improdutiva, tem algumas regras próprias e é caracterizada pelo faz de conta. Como a gente enxerga essas regras próprias? Por exemplo, se eu for brincar de casinha, né? Por mais que a gente esteja brincando de casinha, vai ter que ter uma regra ali, né? Tem que definir quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos, vizinho, amigo. Então, existe uma regra, precisa ter essa regra. Não é tão assim, cada um faz o que quer, né, na brincadeira. Sempre tem um objetivo em comum, sempre tem alguma coisa que liga todas as crianças, jovens, adultos aí, que estejam brincando. E aí, por fim, brincadeira. É importante no desenvolvimento das crianças que estão no início da vida escolar e por meio das brincadeiras, dotadas de objetivo específico, é possível identificar aptidões e também os problemas físicos, psíquicos e motores. Então, às vezes, né, principalmente em sala de aula, a gente vê aquele aluno que não está conseguindo aprender alguma coisa. E aí, por meio de uma brincadeira, a gente descobre o porquê que ele não está conseguindo aprender. Por isso que a brincadeira, ela é muito importante, né? É um recurso que nós temos, que a gente não pode abrir mão. Precisa aí estar permeando, principalmente quando a gente trabalha dentro da área escolar, tá? Aí aqui eu entro em algumas classificações da brincadeira.
Assim como nós tínhamos as classificações dos jogos, as brincadeiras também permeiam algum tipo de classificação, né? Aqui a gente tem faz de conta, simbólicos, motores sensoriais, só motores, intelectuais ou cognitivos, individuais ou coletivos, metafóricos, verbais, políticos, de adultos, de crianças, de animais, de salão. Então, a brincadeira, se a gente pegar a classificação do jogo, também não foge muito de como a gente classificava os jogos para Kishimoto, né? Ganja continua com aquela mesmo sendo as brincadeiras, ela traz a mesma classificação que ela trouxe para jogos, né? E aí a gente tem algumas tipologias de brincadeiras. Tem as brincadeiras cantadas, parlendas, mímica, brincadeiras de escolha, estafetas, adivinhações, trava-línguas também. Então, aqui, uma outra maneira da gente categorizar os tipos de brincadeiras. E chegamos aí no conceito do brincar. Então, o brincar, um conceito bem amplo, são as características que a gente precisa ver segundo Kishimoto. Gera sempre o prazer e a alegria. E aí a gente identifica que a criança, o adulto, jovem ou idoso, né? Até esqueci dos idosos, mas identifica que eles realmente estão brincando. Tem a prioridade das crianças? Sim. É controlado internamente pelos jogadores, o que reflete na determinação do desenvolvimento dos acontecimentos. Então, o brincar é algo que vai acontecendo entre eles, né? O jogo tem uma regra, um começo, meio e fim, né? A gente consegue enxergar isso e ver o vencedor. Já no brincar, a gente não precisa ter esse começo, meio e fim. Então, a qualquer momento, eu estou caminhando para um lugar com a brincadeira, e aí o desenvolvimento está tão bacana e foi para outro lado. Então, a brincadeira vai para o outro lado, toma outro rumo, por assim dizer, né? E isso é bem bacana no brincar, essa maneira mais livre de poder conduzir. Aí a gente chega, né? Quais são os pontos convergentes entre os conceitos apresentados? Acho que, independente aí de qual autor conceituou, a gente consegue perceber que o prazer está envolvido sempre, né? Precisa ter o prazer, precisa ter essa alegria, precisa ter o divertimento. A brincadeira, com certeza, colabora com o desenvolvimento, tanto físico, como cognitivo, como sensório-motor. Então, a brincadeira também desenvolve essa destreza, que é muito importante para as crianças, né? E nesse ponto, eu pego um pouquinho aí da destreza, pensando que antigamente era muito comum aquelas atividades de pontilhar e a gente ficar passando com um lápis, né? No tracejado, os quadrados, as ondinhas, o zigue-zague. Então, a gente trabalhava isso para desenvolver essa habilidade sensório fina. Hoje, a gente não precisa trabalhar nesse esquema de folha com a criança. A gente consegue, brincando, desenvolver essas habilidades que a criança precisa ter durante a infância. Até mesmo para segurar um lápis. É uma coisa simples. Se ele não tiver um desenvolvimento bacana, ele não vai conseguir ter aí essa destreza para escrever, né? São praticados em horários dispostos entre as atividades que a gente já tem no nosso cotidiano. Ela busca bastante a liberdade das situações e, às vezes, a brincadeira é escolhida por aptidão e afinidade, principalmente das crianças, né? Quando a gente pega assim, vocês podem escolher a brincadeira, vocês podem escolher com quem quer brincar. Então, você vê que as crianças
sempre brincam com as mesmas crianças, é aquele grupinho, né? Fica sempre junto. Então, em algum momento, a gente escolher os grupos também é importante. Por quê? Porque cai lá na parte da socialização. E é importante socializar com todos que estão no grupo, não com aquele subgrupo dentro do grupo, né? Então, precisamos pegar aí no pé um pouquinho. Continuando, a principal semelhança é a satisfação e horários disponíveis aí para a prática. Quando a gente pensa em horário disponível, tem uma discussão bem interessante, né? Sobre tempo livre e tempo disponível. O que é o nosso tempo livre, né? Do que ele diverge, do que ele é contrário ao tempo disponível. A gente tem qualquer um deles no nosso dia a dia, né? O adulto, pensando aí no adulto. O que você classifica como o seu tempo livre? Então, quando a gente fala de tempo livre, tem o autor que bate bastante nessa questão que a gente não tem um tempo livre, né? O nosso dia praticamente está todo ocupado. Então, a gente precisa pensar nesse tempo livre, a gente precisa ter esse tempo disponível, nem que seja para deitar, colocar o pé para o alto e ficar lá pensando na vida. É um momento nosso. Ou, de repente, né, no seu tempo livre, no seu tempo disponível, você quer ler um livro. Para você, o que você faz, o que libera essa sensação de tempo livre é quando você está lendo. Mas é um tempo que a gente precisa ter, que é considerado aí o lazer, o nosso momento de lazer, né? É quando a gente tem esse tempo livre. E precisamos nos policiar para sempre ter esse tempo livre. É muito importante para a gente. Porque, como a gente está vendo aqui, a brincadeira é muito importante, a satisfação, né, o prazer é muito importante para qualquer indivíduo. A gente vê que, para os adultos, normalmente essas atividades são realizadas nesse tempo que sobra da jornada de trabalho. E aí, voltando, se a gente pensa no nosso dia que tem 24 horas, nessas 24 horas, na teoria, a gente deveria dividir em 3. 8 horas a gente precisa dormir, né? Isso é importante. 8 horas, a gente tem aí entre trabalho, almoço, coisas nesse sentido, que a gente precisa também ter aí as 8 horas de trabalho, que normalmente é o especificado por lei. Não digo que não é o que a gente faz, porque tem gente que trabalha muito mais horas no dia, né? Está precisando de algumas horinhas ali. E a gente precisaria dividir, né, no nosso dia, 8 horas para ter esse momento de lazer. E a gente não faz 8 horas de momento de lazer, né? A gente, a parte do dormir, já dorme bem menos, lazer tem bem menos, e tudo isso fica aí centralizado no nosso tempo de jornada de trabalho. Então, em alguns momentos, a gente precisa rever aí essa divisão que a gente vem fazendo. E para as crianças, claro, ela tem um tempo livre, né, muito maior, a disponibilidade é mais ampla, porque ela, dentro de casa, na escola, em centros esportivos, ela tem esse momento do brincar, né? Isso, para as crianças, é praticamente em tempo integral, esse momento de brincar? Muitas vezes. Pontos convergentes aí, segundo a Bom Tempo. Os diferentes idiomas. Português traz jogo e brinquedo, que são empregados de formas semelhantes. Porém, o jogo e o brinquedo, será que são as mesmas coisas? Né? O jogo pode também indicar brincadeiras que envolvem regras. E as brincadeiras podem estar se referindo a atividades atividades não estruturadas, e onde faz de conta, mostre-se mais evidenciado. E aí, pega-se o brinquedo. O que é o brinquedo? O brinquedo é um objeto
né, que a gente vai usar na atividade e dependendo aí do contexto que está inserida essa atividade, né? Como a gente vai trabalhar aquele brinquedo. Agora vem os pontos que divergem. O que é diferente entre o jogo, brincadeira e recreação? Então, a recreação pode utilizar-se de outros meios, além de jogo e da brincadeira. Pode ser utilizada em treinos e pode também ser considerada como parte do lazer dentro do nosso dia. Os jogos, ele pode se utilizar de brincadeiras, sendo enquadrados também na área do lazer. São dotados de regra, então o jogo sempre tem a regra, e também sempre há um vencedor, né? Mesmo nos jogos cooperativos, pode ou não ter o vencedor, depende do objetivo desse jogo cooperativo. E com relação à brincadeira, a brincadeira simplesmente ela acontece e ela segue se desenvolvendo. Pode mudar aí o caminho, pode mudar o lado a qualquer momento, enquanto você está brincando. E também precisa ter alguém motivado e interessado pela brincadeira, né? Não tem um final pré-determinado, como o jogo e a recreação, né? Mas, na brincadeira, o final praticamente é quando a gente, estou brincando, cansei de brincar. É quando a gente finaliza uma brincadeira. E nem sempre todo mundo cansa de brincar ao mesmo tempo. Então, não tem um ponto, olha, a brincadeira acaba exatamente aqui. Enquanto no jogo a gente tem, e muitas vezes na recreação, a gente também tem esse ponto bem definido, tá? Dúvidas? Deve ter bastante, né? Porque eu ainda falo rápido. Por isso que eu falei que vocês podiam ir interrompendo, é mania. Saio falando e não paro mais. Aí ninguém fala nada, eu continuo falando. Mas é muita definição, então a gente precisa acomodar um pouco as ideias, até para que as dúvidas venham depois também, né? Como eu coloquei, até respondi no mural hoje, com relação a dúvidas, pode mandar por e-mail também, não tem problema nenhum, mas se é algo mais pontual, mais rápido, digamos assim, é pelo WhatsApp. É algo que eu vejo o dia inteiro. O e-mail, às vezes, né, passo um dia inteiro e nem vejo o coitado de e-mail, devido à demanda do dia. O WhatsApp a gente abre a todo momento. Tem um tempinho, a gente já vai verificar ali o que o pessoal está falando. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, pelo WhatsApp é mais fácil, tá? Pois é, quando eu fiz a licenciatura em Educação Física, aí no meu trabalho de conclusão de curso, que na época era monografia, aí eu fiz sobre o xadrez como um jogo na educação. Aí o que eu acabei fazendo? Eu fiz uma ligação para tentar definir jogo, eu usei mais Huizinga e a Kishimoto. Então, agora estou vendo que existem outros autores. E a gente está percebendo que também falam que são divergentes. E agora a gente está vendo também uma mudança um pouco também na prática acontecendo, né? Por exemplo, atualmente, a gente tem uma divergência com a ministra atual do esporte, que fala que os esportes eletrônicos não são esportes. Então, mas isso é uma mudança de sociedade que eu acho que a gente vai ter que evoluir também, que os autores antigos não tratavam, né? Ninguém definiu o jogo eletrônico. Exatamente, porque não tinha, né? Essas definições são antigas, né? Não chegou alguém com uma classificação, uma definição recente. E também, por que eu trago também todas essas definições de jogos, sabe, Geraldo? A minha orientadora do mestrado, eu não podia fazer pergunta aberta para a minha amostra, porque qualquer resposta que eles dessem, podia ser uma pessoa. Se ele falasse uma coisa, não, você tem que pesquisar isso também, Daniele. Então, na parte de teoria de jogo, fez eu pesquisar todas, procurar classificação em tudo quanto era lugar. Então, assim, foi bem bacana porque eu acabei conhecendo bastante coisas, né? Eu não fiquei presa em alguma coisa referente à educação. Ampliou aí o meu olhar para esse contexto do lazer, para esse xadrez competitivo. Então, foi bacana. É um
tom que ela deu que não foi uma coisa ruim. Naquele momento, nossa, eu queria morrer, né? Porque teve uma pergunta que eu fiz para minha amostra, que era com relação à atividade física. Qual atividade física você, como jogador de xadrez, tem que te relaxa, que, né? Nossa, aí começa, um fala judô, outro fala natação, outro fala... Gente, eu tive que procurar o porquê que o judô é importante, por que a natação é importante. Então, assim, cada coisa que eles falavam, a gente tinha que correr atrás, né? De algum autor que embasasse aquela resposta, né? Tanto positiva como negativamente, mas tinha que achar alguém. Então, isso é muito bacana na pesquisa, né? Esse incentivo que, às vezes, o orientador dá para você, né? Você acaba ampliando o seu olhar, fica naquele mundinho fechado. Exatamente. Deixa eu desligar o microfone. Agora, eu tenho aí um desafio para vocês. Não sei se vocês conhecem esse quadro, é de Peter Bruegel, acho que é 1500 e alguma coisa, agora eu não me lembro a data exatamente. Mas é um quadro que retrata muitos jogos e brincadeiras, né? Então, o desafio agora é, olhando esse quadro, onde será que tem algum jogo, alguma brincadeira? O que é jogo, o que é brincadeira? Né? O que será que está acontecendo nessa imagem? Tem aí um tempinho para pensar que eu não estou tão malvada assim. Acho que identifiquei uma brincadeira bem embaixo da imagem aí, duas pessoas rolando um arquinho, com um pedacinho de pau rolando um arco. Eu vou Ah, mudar o número porque 43. é mais fácil. Sim, Isso. Aí parece uma brincadeira, né? exatamente. Porque parece ser mais livre, né? É. A 42 parece meio que um jogo, não sei, parece que a pessoa sobe e quer derrubar, né? Mas eu não consigo. Oi? Esse 42 aqui. Parece o quê? Parece meio que uma luta, não sei se dá para falar que é um jogo, uma brincadeira, mas eu vi aqui que me chamou a atenção. Tem um nas costas do outro, dando a mão, ver quem acho que consegue derrubar o outro, acho que é isso, né? Eu acho que essa daqui também vocês conhecem. O 52? Sim, Brincando de cavalinho? sim, aqui é aquele que a gente estava balançando a pessoa, né? Ah, tá. Ah, o 52, né? O 50 está embaixo, que é o cavalinho. Sim, aqui. O número 40, o número 48, isso aí é uma manilha, eles estão Peraí, deixa eu rolando achar o de um lado para o 48. outro. É É isso? É tipo né? uma gangorra não, fica um tentando derrubar o outro, será? Chacoalhando para os lados? O que é isso? Parece que sim. É um jogo de equilíbrio, talvez, né? É, verdade. Agora, esse daqui, 34, o que vocês acham que é? Aí deve ser a Inquisição Católica. Porque, olha que engraçado. Aí é a brincadeira como se eles estivessem numa procissão. Eles estão brincando de conta. Então, assim, O 34, onde que ele está? Eu não estou conseguindo identificar o 34. Embaixo, à esquerda. 104? Espera aí que eu não estou achando. 34 que foi falado agora. 34. Embaixo à esquerda, o Geraldo falou? Isso, onde está azulzinho lá. Ué, o número não aparece para mim, que tem tipo uma freira, alguma coisa assim? É. Isso aqui seria como se estivesse numa fila, né? Andando um atrás do outro, em procissão.
que é aqui, ó, o 34. Entendi. Bom, O vou número parar de 29. compartilhar essa tela, porque, claro, vocês vão escrever sobre essas brincadeiras aí que vocês vão achar, né? Então, hoje, agora vocês já acharam algumas, pode escrever essas, claro, mas aí, como uma tarefinha aí para entregar depois, vocês vão procurar outros jogos e brincadeiras nessa imagem. Agora, gente, o que eu queria conversar um pouquinho com vocês é com relação ao contexto, né? Professor, instrutor de xadrez e técnico. Qual que é a diferenciação que tem entre esses três Daniele, aulas, né? eu queria te interromper. Antes de entrar nesse contexto, tem uma coisa que me está me encucando ainda. Pode falar. Que a gente tratou muito a brincadeira, a recreação e o jogo. Mas e o esporte? Entra onde aí? Então, como eu falei, o esporte, normalmente o xadrez, ele é visto como esporte quando você tem um árbitro, tem um juiz, né? Quando ele está em qualquer outro momento, a gente vê ele mais como um jogo. Essa é a ideia de esporte que eu tenho, tá? Claro que estou aberta a outras diferenciações trazidas por vocês, mas quando eu estava estudando, o que eu consegui ver de diferença entre o jogo e o esporte, né? Quando é jogo e quando é esporte, é mais essa presença de um árbitro. E isso não é apenas o xadrez, no geral, porque a gente pensa, né? Quando eu estou jogando futebol lá na esquina de casa, eu estou jogando. É um jogo, é uma brincadeira, né? Quando eu estou no Campeonato Paulista, é um esporte. Porque aí tem um árbitro, né? Tem Tá. Entendi. Então, quando eu estou no xadrez, num clube de xadrez jogando contra as pessoas, eu estou no jogo. Quando eu vou para um campeonato, de xadrez, então o esporte tende a haver na definição aí com a competição, né? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso tem que ficar, a partir de hoje também, a partir de agora, mais precisamente, isso tem que ficar mais claro na cabeça da gente. Os autores vão ter que pensar um pouquinho mais nisso, porque está vindo novas formas de jogo, né? Os jogos eletrônicos estão aí. Mas e aí, eles vão se encaixar como esporte em outro momento ou não? Você está me entendendo? Eu vejo o jogo eletrônico, é um jogo, mas ele também é um esporte. Porque há algumas competições dos jogos eletrônicos também, né? Onde tem alguém mediando. Então, por que Pois não é. ser um esporte? Porque a gente também não pode se ater ao esporte só ter a parte física, né? Não Só tenho é dúvida. esporte quando tem o contato físico, por exemplo. Se a gente for até o esporte por causa da parte física, a gente não vai poder colocar, por exemplo, o automobilismo como esporte, porque o atleta vai ser o carro, né? O hipismo também, o atleta é o cavalo. Então, tem a opção de Pois é. esportes que são bem consagrados, na realidade, aqui não seriam esporte. Mas eu falo pelo seguinte, o LoL, por exemplo, que é o League of Legends, não tem um árbitro ali, naquele momento ali, regulando a partida. O que está regulando a partida, na verdade, é o próprio sistema, mas vai ter um vencedor e um perdedor. E existe o campeonato que é o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de LoL, existe o Campeonato Mundial de LoL ali também. Existem regras para as equipes entrarem, para elas participarem do evento, existe todo um sistema de chaveamento ali. Por exemplo, no CBLOL, eu gosto muito de assistir, a gente está numa fase já de segundo turno. O CBLOL é o LoL brasileiro, né? Porque ele tem vários provedores pelo mundo inteiro. Então, eles já estão na fase de um segundo turno, vão se classificar acho que 4 equipes para disputar a final, outras 4 caem. Então, tem todo um sistema de regras ali para regular o evento. E o próprio jogo, a própria partida de LoL entre as duas equipes naquele momento, ela é regulada pelo sistema que é o sistema eletrônico, né? É o próprio aplicativo, que ele é um jogo de computador. Então, não tem ali um árbitro de forma direta. Então, é por isso que eu estou falando que muita coisa vai ter que ser clareada, mudada um pouco de concepção, né? Mas, não sei, você fala que não tem um árbitro de forma direta. Físico, O sistema que define, e o sistema define de acordo com as regras,
Diria assim que o árbitro é o sistema. O árbitro é o sistema, exatamente. Né? Professora, Luciano, queria falar? seria correto, talvez, assim, para tentar contribuir. Luciano, tem como aumentar um pouquinho? Deixa eu aumentar a minha voz aqui, que eu falo baixo. Eu falei alto o dia inteiro. Aí eu vou para a aula, eu falo baixo. Seria correto. Tá me ouvindo bem, professora? Agora? Oi? Está me ouvindo bem? É Agora? correto? Está me ouvindo agora? Sim, sim. É correto dizer que a presença de instituições é o que define o esporte? Por exemplo, a presença de uma organização em termos de federação, confederação e federação internacional, que a partir do momento que o jogo ele se organiza dessa maneira, ele constitui o fenômeno esportivo? Também podemos colocar dessa forma, sim, né? Porque ainda no esporte, e o skate? Tem uma federação de skate, dos skatistas? Provavelmente tem. Então, eu acredito que a gente pode pensar também para essa questão de uma instituição maior, né? Uma confederação, uma federação, por exemplo. Porque o jogo ele faz o caminho histórico até o esporte, né? O esporte ele começa enquanto jogo. E ele vai se espalhando, se tornando mais sério, e ele vai pedindo um nível de organização maior, né? E ele passa também a se converter como espetáculo para a sociedade, né? A sociedade tem um interesse, passa a ter um interesse estético, né? Na sua apresentação, né? Então, a partir desse Com certeza. pode ser uma contribuição. Não, eu acho que é bem válido, né? E essa questão do jogo e passando a ser esporte é o que acontece mesmo, como eu falei. Se eu estou jogando basquete, se eu estou apenas jogando no momento de lazer, eu estou divertindo, jogando. Mas tem as competições também. E eu preciso jogar nesse momento de lazer até para treinar, por exemplo. Então, eu acredito que ele passa a ser caracterizado como esporte, tendo uma instituição e a competição em si, né? Tem um árbitro, alguém que está ali verificando se a regra está sendo cumprida, por assim dizer, né? Eu acho que isso é importante a gente pontuar com relação ao esporte. Porque no jogo também existe a regra, só que nem sempre tem alguém ali mediando essa regra. Uma segunda coisa, professora, Claro. sobre a classificação dessas atividades, no meu trabalho de conclusão do curso, eu estou montando um currículo de uma escola de tempo integral aqui em Palmas, e eu precisei escolher alguns jogos para fazer parte do currículo, né? E eu utilizei como critério o fato do jogo ter uma coisa que dá para ser chamada de lastro cultural. O que é isso? Ele é um jogo que ele vem de geração em geração já produzindo conhecimento. Então, você não fica no jogo enquanto da tarefa. Então, tem essa característica o xadrez, tem essa característica o Go, né? Até, de certa forma, o jogo de damas tem, e tem jogos que não tem, né? Então, eu precisava de um critério que eu pudesse falar que alguns jogos pudessem ir para a sala de aula e outros não fossem tão importantes. Então, esses jogos que, a partir do momento, eles conseguiram reunir em torno de si uma sociedade, pessoas que construíram conhecimento, e esse conhecimento passou de geração em geração, é o que o critério que eu utilizei para encaixar os jogos do currículo. Isso é uma boa forma de começar, não? Então, você fez normalmente a gente faz critérios de exclusão. Sim. Você fez um critério para inclusão, né? Sim. Então, como assim o critério de exclusão? Só vou pegar crianças a partir de 10 anos. Entendi. Então, eu excluir as outras. Agora, quando a gente exclui alguém, a gente também inclui alguém. Então,
é uma forma de pensar muito difícil da gente definir qual que é o melhor critério de inclusão ou de exclusão, tá? Porque um e o outro, eles estão muito próximos. Mas eu acho que esse embasamento que você fez com relação a jogos que passe de geração a geração é bacana. Agora, você, além de ter os jogos que passam de geração a geração, porque se você coloca só isso, você pode estar deixando alguns monte de outros jogos para fora. Então, você também precisa delimitar alguma outra coisa, porque só esse critério, ele continua muito amplo. Ah, entendi. Não, existem alguns outros, como, por exemplo, essa característica do jogo ser acessível, de você... Os jogos envolviam aplicação de inteligência para resolução de problemas, de não ser jogos que minimizam a importância da sorte em decorrência da habilidade, né? Então, esses critérios também estão, né? Exatamente. Mas eu queria, por exemplo, excluir os jogos de azar. Eu não queria, por exemplo, colocar no mesmo par, no mesmo lugar, por exemplo, jogo como Bozó, que é aquele joguinho de dado, e o xadrez, que você depende de jogar, do que cair lá, né? Então, eu precisava de jogos que eu pudesse ensinar alguma coisa com eles, que eles tivessem conteúdos que fossem ensinados, né? Que eu pudesse pegar alguma coisa dentro do jogo e ensinar. Por exemplo, no jogo de xadrez, eu posso ensinar uma abertura, eu posso ensinar um final, né? Eu posso... aspectos do meio jogo, né? E esses outros jogos também, eles têm todos eles essas características, né? De eu poder estar ensinando, assim, e daí eu vou ter uma coisa, através do jogo, eu provocar no aluno o uso do raciocínio, né? Certo. Eu acho bem interessante a pesquisa em si, e como eu falei, colocar tanto os critérios de exclusão como critério de inclusão, porque aí você vai para os dois lados, né? Você consegue delimitar mais a sua pesquisa para exatamente afunilar no que você realmente quer. Sim, entendi. Tá? Eu acho interessante pensar dessa maneira. Mais alguma dúvida? Ou pergunta quaisquer aí? Bom, então, seguindo, né? Como eu falei para vocês, no meu estudo eu pesquisei alguns técnicos de xadrez da época, tá? Isso foi em 2002, eu defendi em 2004, se eu não me engano, então já faz um pouquinho de tempo. Mas eu estava bastante preocupada nessa diferenciação entre o ensino do xadrez no âmbito do lazer, da escola e em competição. Se os próprios técnicos, né, conseguiam ver essa diferenciação, tá? E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, né, se eles tinham maneiras diferentes de ensinar. Quando as crianças estavam dentro da escola, ou competindo, ou tudo mais. E aí, nessa primeira pergunta, eles já colocaram que 10 deles colocaram que sim, que tem diferença. E 2 da minha amostra colocou que não. Independente do contexto que ele está ensinando, a maneira que ele vai proceder é a mesma, não difere, tá? Então, isso eu achei super interessante, porque aí, conforme a gente vai perguntando o que eles ensinam, aí que a gente consegue enxergar melhor essa diferenciação que eles fazem, né? Porque quando eles pensam o ensino voltado para o lazer, então eles colocam que não se aprofundam muito no xadrez, né? Eles pensam naquela beleza do jogo, aquelas partidas de combinações maravilhosas, coisa que está mais ali no brincar mesmo, né? Utilizar o jogo para o brincar. Então, eles não estão pensando no ganhar ou perder, mas sim qual a maneira mais bonita de ganhar aquele jogo, digamos assim, né? Então, eles estão voltados para o ensino desta maneira. E até aquelas partidas, né, que demora horas para acabar, que você fica ali jogando, e não tem fim.
Então, quando eles ensinam voltado para o lazer, é mais essa parte aí que eles pegam, tá? Aí, quando eles colocam voltado para o xadrez escolar, o que eu fiquei, assim, na época, muito surpresa, é que 54% me falaram que eles querem agradar o pai. Então, ensino básico, porque o pai sai feliz e acabou, né? Isso eu acho muito ruim para o xadrez, né? Porque eu acredito muito nos benefícios do xadrez. Então, colocar o xadrez só para agradar o pai, eu acho que é muito simplista, né? Mas é o que eles colocaram aí na pesquisa, que a grande parte aí colocava para agradar. Então, ensinava movimentação de peças, cheque, checkmate, uma coisinha ali, acabou. Parava por ali, tá? Teve aí uma parte aí, acho que são 3 pessoas, mais ou menos, que colocaram o xadrez como um coadjuvante pedagógico. Aí sim, a gente vê o xadrez como jogo, aquele jogo didático que a gente estava falando lá para trás, porque ele realmente está ajudando pedagogicamente. A pessoa está ensinando o xadrez vendo um objetivo, né? Vendo um porquê ensinar esse jogo de xadrez. E aí, Ô, Daniel, Oi? aquele gráfico anterior, esse aí, eu acho que ele deveria, você, numa próxima pesquisa, quando pensar nisso, tentar associar essa pergunta, né, agradar os pais, xadrez é coadjuvante pedagógico, parte social, também tentar fazer uma ligação, uma qualificação do professor, porque sabe o que eu observo? É que esse roxinho aí, que é agradar aos pais, tem muito a ver com o professor que ainda não está qualificado, né? Então, ele não consegue também, além do ensino básico, de movimento de peças, cheque, checkmate, ele não consegue ir além disso. Eu até acredito que sim, mas aqui eu tenho, na minha amostra, em algum lugar, acho que aqui no método, né? Eu coloquei aqui, ó. A minha amostra era composta por 5 professores de educação física, 2 pessoas formadas em direito, uma de psicologia, computação, engenharia química, pedagogia, matemática e teologia, filosofia e fisioterapia. Esses eram as pessoas que participaram da minha amostra, Que ensinavam xadrez, né? que eram técnicos de equipe da competição aqui no estado de São Paulo, que era os jogos abertos que tem aqui na Mas eu estou nossa falando região. sobre ética, né? Por exemplo, na educação física é interessante a gente observar os 5 professores, mas na educação Sim. física a gente não tem a disciplina xadrez no curso de educação Não. física, né? Então, por isso que eu falo, toda a minha amostra eram graduados, né? Entendiam do xadrez e às vezes estava na escola para agradar os pais. Então, assim, é preocupante. Bastante preocupante, né? Então, aqui no gráfico que eu coloquei, né? Do lazer. E aí, por fim, na competição, quando a gente pensava aí o que ensinar, eles colocam conhecer o adversário, trabalhar a parte teórica e o treinamento mais específico, que não muda muito desse objetivo específico, porque aí está muito claro que para a competição eles vão preparar o jogador para ganhar do outro, né? Esse conhecer o adversário é quando a gente pega lá a partida da outra pessoa, analisa, vê o que ele costuma errar, prepara o jogador para a partida. Então, no xadrez competitivo, eles aprofundam muito mais, e aí é o treinamento pesado de abertura, fim de jogo, é um treinamento bem mais pesado para o xadrez competitivo. Porém, né, o que eu entro aí em conflito também é, só porque o xadrez escolar não tem as competições, a gente tem competição dentro da escola também. Então, a gente também precisa
trabalhar com essa parte competitiva dentro da escola, né? Porque a gente vai ter esse momento de competição. E o que eu sempre falo é que todo jogo, né, todo esporte que a gente trabalha em sala de aula, alguma coisa nesse sentido, ele vai culminar numa competição e isso acaba fazendo com que a criança fique estimulada a aprender mais e mais e mais, né? É o participar de uma competição, é o sair bem, ganhar, perder, aprender com os erros. Então, isso que acaba estimulando a criança e que eu acho muito importante, mesmo estando no xadrez dentro da sala de aula, tá? A competição também permeia esse mundo, digamos assim. E aí, eu perguntei diretamente, né, qual que era a diferença que eles achavam entre um professor, né, que aí estaria dentro da sala da escola, o técnico que vai para a competição e o instrutor de xadrez que entraria mais nessa parte do xadrez para o lazer. Então, a primeira resposta que eles trouxeram, né, o que seria um técnico? Como a gente está aqui no estado de São Paulo, então, como eu coloquei na aula passada, eles colocam, o técnico é aquele que precisa ter o CREF, que é o que mandava aqui na nossa região. Você podia não saber jogar xadrez, mas você tem o CREF, fez educação física? Ótimo, você pode ser técnico, tá? Independe aí do seu conhecimento. Outros colocavam que o técnico, né, grande parte, aí 58%, é um forte jogador, precisa ter sensibilidade e preparação psicológica. 17% tem os objetivos mais pontuais e trabalha com a competição. E 8% precisa ter o CREF, mas também precisa jogar bem. Então, né, concilia essas duas coisas. E essas perguntas, é importante eu colocar que eram todas perguntas abertas, né? Eu não coloquei alternativas, não. Então, a gente foi fazendo um agrupamento depois para tirar aí a resposta das pessoas, tá? Então, por isso que eu falo que era uma dificuldade muito grande deixar as perguntas abertas, porque eu não sabia o que ia vir de resposta, né? E aí, dependendo da resposta, eu tinha que correr atrás. O que é um professor? O professor, eles colocam, tem a formação pedagógica e trabalha o xadrez apenas pensando na formação do indivíduo. Então, isso é um professor de xadrez, né? E é interessante que aqui eles não colocam nem a questão do saber ou não jogar xadrez, né? Nem entrou essa parte do saber jogar xadrez. Precisava ter a formação pedagógica, e aí ele é professor e acabou, tá? E o instrutor de xadrez é essa parte aí que o Geraldo comentou, né? Um professor não formado, é uma pessoa que não conhece os alunos, porque, digamos que ele está ali como instrutor e é um público muito rotativo, né? Então, ele trabalha de uma maneira não tão pontual, tá? Não tem, como tem o público amplo, que é rotativo, ele se atém aí a algumas coisas pequenas aí para estar instruindo. Instrui e passa conhecimento básico e não há diferença com o professor. Então, ele vê que um instrutor e um professor seria a mesma coisa. E 25% aí pensou nessa opção. E aí, no Brasil, não há essa forma sistematizada. Então, coloca que no Brasil não tem instrutor, né? Aí, eu fiquei pensativa. Como que eles colocam isso, né? Como que eles acabam relatando essa diferença na aprendizagem. Perguntei também sobre metodologia de ensino, didática, e me lembro bem que as respostas dos professores, dos técnicos, né,
dava para perceber que eles não sabiam o que é uma metodologia de ensino, o que é uma didática, o que um diferencia do outro. Então, assim, eles ensinavam. Quando está na sala de aula, vou ensinar e pronto. Não tem uma maneira, porque eu me apego bastante aos pré-jogos, acredito que não adianta eu passar todas as peças de um único momento, então tem algumas coisas pontuais que fazem parte do cotidiano do professor, né? Que aí ele envolve esse lúdico, ele envolve esse brincar para poder dar conta de ensinar o xadrez, porque senão o xadrez fica muito chato, né? O xadrez em si é um jogo que eu preciso ter silêncio, eu preciso ficar quietinho no meu lugar. Então, tem muitas coisas que eu preciso fazer. Se eu não mostro ele uma maneira de brincar, de ter essa parte aí mais agradável, eu não consigo cativar a criança, né? Principalmente em sala de aula, quando a gente pensa aí no xadrez escolar, que você vai ter uma classe, se está na grade curricular, todos são obrigados a participar, então você precisa dar um jeito de cativar essa criança, né? Então, isso é muito importante. No xadrez competitivo, precisa cativar? Sim, mas o que tem de diferente? A criança quer aquilo, ela foi procurar um conhecimento a mais para competir. Então, já tem uma diferenciação, né? Ele vai buscar esse conhecimento já mais específico, tá? Então, eu acredito que vai mais ou menos por aí essa diferenciação. Dúvidas? Agora não, tudo tranquilo. Também acredito também nessa diferenciação entre o lúdico, né, na escola. Até o competitivo também. Muitas vezes a gente está falando porque na escola a gente faz o torneio entre turmas, às vezes até o torneio da turma, isso tudo é competição. A gente acaba brincando com a criança com a competição. E isso ajuda o processo. Quem trabalha com xadrez sabe que depois que você faz o primeiro torneio da turma, normalmente o desenvolvimento deles é outro, né? Eles dão um salto assim de qualidade no aprendizado do jogo que é enorme. Você visualiza isso de forma bem concreta. Eu também já trabalhei com muitos métodos, porque eu trabalho com xadrez há muitos anos. Então, hoje eu gosto muito de trabalhar com o método holandês, porque eu percebi que eu não preciso fazer uma conversão entre um jogo de captura de peças, tipo o jogo de damas, para depois o xadrez com o método holandês. Eu vou direto no checkmate, e deixo a criança trabalhar isso até ela desenvolver. Interessante que com o método holandês também a gente percebe que a criança, o que acontece? Até o movimento das outras peças, às vezes a gente nem precisa ensinar depois, porque quando ela entende o objetivo do jogo, ela busca sozinha também os outros movimentos. Ela aprende também sozinha em casa, ela busca no celular, busca no computador, então ela aprende também. Agora, para crianças de primeiro ano do ensino fundamental já é diferente, né? Porque ainda não tem essa abstração concreta para o entendimento do jogo. Então, você tem que trabalhar, tipo assim, não adianta entrar um método holandês diretamente com eles. É preciso trabalhar os pré-jogos de iniciação, que a gente chama de proto-xadrez, né? Batalha de peões, batalhas de reis. Eu jogo muito o jogo da velha com eles, que eles adoram o jogo da velha. Porque aí você vai fixando devagarzinho o movimento das peças e a ideia do jogo. Mas com as turmas de segundo ano em diante é outra coisa. Começa a trabalhar mais o desenvolvimento da criança. Então, acho que metodologia é muito importante nisso, assim, tá? Os professores não se preocuparam, mas aí acho que entra a questão da formação, né? Porque o método ajuda você a pegar o conteúdo e converter ele em aprendizado para a criança. Isso vai ajudar mais, te encurta o caminho, né? Eu ainda vejo algo também importante com relação ao método, o grupo que você tem, né? Porque, às vezes, tem a criança, mesmo sendo do primeiro ano, que ela consegue construir, né? Que é o que tinha o método do construtivismo que a gente tem aí na educação. Conseguem construir. Mas em casa, eles têm um exemplo, eles têm um ponto de partida. Agora, se você pega uma criança que ela não tem base nenhuma em casa, não tem esse ponto de partida, construir alguma coisa, ele não tem de onde sair, né? Então, a percepção do tipo de grupo que você tem é muito importante para você estar escolhendo aí como que você vai trabalhar essa aula.
né? Como a gente diz, não há uma receita de bolo, não. Acho que todo momento a gente está inovando, está procurando outras coisas para se adequar à turma que a gente tem. Pois é. E no xadrez, a grande maioria, quando a gente trabalha em escola pública, a criança não tem nenhum ponto de partida, na verdade, né? Não tem nenhum ganchinho citando o Celso Antunes, né? Esse desenvolvimento proximal do Vygotsky, aí você vai ter que construir, né? Criar os ganchinhos para ficar preso na telha do aprendizado da criança, que seria a aprendizado significativo. Eles não trazem nada ainda. Aí você vai ter que criar isso devagarzinho. Por isso os jogos os próprios xadrez são importantes, né? Professora, uma outra característica importante, assim, do professor de xadrez, assim, no meu pensamento, né, é a capacidade de você pesquisar em xadrez, né? Você pegar um livro de xadrez, saber retirar o conteúdo de lá e colocar de uma forma que as crianças entendam, né? Você conseguir traduzir isso na linguagem da criança, né? Eu acho que é mais do que a habilidade de você jogar bem, né? É essa capacidade de você pegar o conteúdo e colocar de forma que ele consiga ser apropriado, né? Das crianças, né? Isso faz parte também, evidentemente, do diagnóstico da turma, né? Isso e é uma tarefa muito difícil, porque as turmas são, pelo menos onde eu trabalho, elas são muito heterogêneas e você está conseguindo estar em 3, chega a 5, né? Transferido, às vezes, do interior, e parece que às vezes cai de paraquedas, e você precisa começar tudo de novo ali, né? E aquela luta, aquele negócio, não é uma tarefa fácil, assim, não é para qualquer um, não. E você precisa ter assim, essa formação. Mas eu acho que a ideia é essa, né? Você saber ir lá no livro e trazer do livro para a sala. E o professor, a diferença do jogador, precisa aprender, saber todos os conteúdos de uma vez só. Você não precisa disso. Você precisa saber o conteúdo para aquela aula. Você não precisa saber tudo do xadrez de uma vez só, como é o jogador. O jogador, quando vai jogar, ele precisa aplicar o conjunto, o universo do xadrez todo ali. O professor, não. Ele pode ser específico. Ele precisa saber o que ele vai ensinar ali, né? E ele precisa ser um estudioso, evidentemente, de xadrez. Não dá para você chegar... Tá muito baixo aí, Luciano, esse som aí. Desculpa, não dá para você chegar Tenta falar mais perto aí, porque não estou escutando nada. Não entendi nada. Vê se melhorou, gente. Se eu estou conseguindo falar mais alto. Melhorou bem aí. Mas, Moraes, olha só, tenta levantar o som do seu aparelho também, que eu fiz aqui, eu estou conseguindo ouvir ele bem. Então é essa ideia de... Beleza, valeu. Ele tem que procurar livros de xadrez, né? Ele precisa ser um intelectual. Essa é a ideia do professor de xadrez. Ele tem que ser um intelectual, tem que ser um pesquisador, né? Então é nesse ponto, né? Eu queria levantar, mas talvez mais importante do que ser um excelente jogador. Sim, eu vejo que o professor, como eu falei, se ele tem a formação de qualquer licenciatura, a gente ensina fácil o xadrez para ele. E ele trabalha em sala de aula, porque ele tem a didática, né? Ele consegue desenvolver. Agora, se você pega um jogador fortíssimo e vai colocar ele com a didática, a metodologia de ensino, às vezes ele não consegue nem falar a linguagem das crianças, né? Ele vai falar alguns termos e, a criança não sabe nem o que é, né? Então, essa transição é muito importante, por isso que o professor, né, independente se ele é professor de educação física ou não, ele consegue aprender o xadrez e ensinar também, né? E com relação a essa questão do professor ter que saber demais para poder ensinar para a competição, eu aprendi a jogar xadrez com o Marcos, aqui em Rio Claro, né? E a gente brincava que ele dava o básico, a gente aprendeu o básico, mas ele oportunizava participar das competições. Então, eu fui para muito jogo brasileiro, muito paulista aqui na região, e na época, agora eu não sei se ainda há essa prática, mas os técnicos, né, a hora que a gente acabava as partidas, eles sentavam com a gente para analisar. Então, essa análise que muitos técnicos do estado de São Paulo faziam conosco, nossa, era uma aula e tanto, e a gente aprendia muito mais.
Então, às vezes a gente brinca, mas o meu professor não sabe quase nada. Mas a oportunidade que ele deu de você participar de uma competição, de aprender com outras pessoas, essa vivência também é muito importante, né? Além do conhecimento. Com o jogo a gente aprende muitas coisas, com a nossa própria partida. Então, eu acho bem interessante isso, né? A gente trabalhar isso com as crianças. Acabar o jogo, vamos analisar? Vamos ver a ideia que o amigo teve? Porque a gente sempre teve uma ideia, né? Eu brinco muito com o Marcão até hoje, que a minha ideia pode não ser a melhor, mas se eu pensei em alguma coisa para aquele lance, eu pensei, né? Então, trazer isso da criança, porque ele está trabalhando ali para expor a ideia dele, o raciocínio. Pode ser ruim? Pode, mas ele teve um raciocínio, ele teve uma estratégia. Então, trazer isso à tona numa análise é super importante. Parece que teve uma vez que o campeão mundial, o Kramnik, foi visitar uma escola e ele, observando os alunos jogarem, ele falou, né? Teve uma vez que eu aprendi a mexer o cavalo também, né? Então ele lembrou que isso é importante. Você precisa, às vezes você acha que você vai ensinar lá a abertura siciliana, mas você precisa ensinar a mexer o cavalo primeiro, né? E não é só o menino ter uma certa agilidade, né, de você entender a peça, né, entender a peça na prática, né. Então é muito exercício. Aqui no Tocantins aconteceu uma coisa engraçada. A gente teve um torneio agora final de semana e teve um sujeito lá que ele falou que ele oferecia, né, para os alunos, os melhores do município, um treino de uma vez por semana, né, para eles irem para o brasileiro. Eu falei, não. Em algum outro lugar do país você ouviu falar que isso acontece, de o cara treinar uma vez por semana? E eu acho que eu preciso criar, para preparar, na verdade, os professores e aumentar o contato dos meninos com o tabuleiro, aumentar o tempo de tabuleiro, né? Que eu acho que a estratégia nossa aqui no Tocantins, para a gente ter um pouco mais de nível, é esse, né? Você aproximar os meninos de eventos legais que eles gostam de ir e aumentar o tempo de jogo, né? E melhorando a teoria. Foi o que eu falei, eu acredito bastante nisso, que o jogo, a gente vai treinando, e ele acaba engrandecendo a gente, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, as crianças trazem coisas novas a todo momento, então é importante sim, né? Esse social, esse jogar, né? Super, vem bem a calhar. Geraldo, queria falar alguma coisa há pouco? Professora, eu quero falar, Robson. Robson, pode falar. Pode falar, Rob, Claro. primeiro, depois do professor. Eu geralmente, durante o ano, eu costumo trabalhar a disciplina xadrez, vamos colocar 1 mês e meio, 2, dentro da sala de aula com todos os alunos. Depois desses 2 meses que eu trabalhei, eu tenho aquele grupinho que eu noto que é apaixonado com xadrez. Que nesses 2 meses eu consegui, vamos colocar assim, motivar, trazer fascínio pelo jogo. E aí, depois desses 2 meses, na minha prática, eu costumo ficar nos finais de semana dentro da escola, no sábado ou no dia da minha coordenação, que aqui em Patinga a gente tem um dia de coordenação, aí eu tiro tempo para esses meninos, depois desses 2 meses. Aí ali a gente aprimora mais o xadrez, né, para jogar nas competições. Porque eu tenho aí, vamos colocar, dentro da minha escola, eu tenho 780 crianças que fazem aula comigo. Vamos colocar de caráter obrigatório esses 2 meses. Depois desses 2 meses, eu vou ter ali 100, 150 alunos que adoram xadrez. Quando você trabalha com quem gosta, você vai além, né? Então, assim, eu acho que, como professor de educação física, é a contribuição que eu dou dentro da escola, mas eu trabalho xadrez pensando nos benefícios também que o xadrez pode proporcionar na vida desses meninos, né? Então, eu vejo assim, depois desses 2 meses, aquele grupinho trabalha, e aí a gente participa das competições, quando aparecem as competições dentro da cidade. Agora a gente até está meio parado, né, Geraldo, aí de estar levando os meninos para fora, para outras cidades. A gente tem que estar voltando nisso, porque a gente sente que
sem competição, a motivação fica menor, né, gente? Então, assim, a gente tem que proporcionar isso para os nossos alunos para a gente aumentar o público, e como o Luciano falou, uma vez que a gente aumenta isso, de repente a gente desperta o interesse, né, desses, vamos colocar, dos nossos políticos locais, e aí ele aumenta esse tempo para a gente realmente poder fazer os meninos ter muito tempo de xadrez. Porque para mim é o tempo que vai fazer a diferença, com certeza. Quanto mais se joga, mais se aprende, tá? Aí é isso. Mas, querendo concluir só, porque o Luciano fala sobre aquela questão da gente, do bom professor, saber fazer a conversão de conteúdo. Estão me ouvindo, gente? Alô? Sim, Geraldo. Beleza, tá bom. Então, beleza. Então, é o seguinte, essa conversão de conteúdo, acho que isso é muito importante realmente, da pessoa que fez a licenciatura, como a Daniele tem preconizado. Independentemente da área de licenciatura que ela fez, ela vai tirar de letra o ensino de xadrez. A gente não pode perder, então, de vista a experiência do Paraná. A gente tem que ter sempre isso na cabeça, independentemente da gente, onde a gente está morando no Brasil, a experiência do Paraná quando tentou implementar o xadrez na escola, usando primeiro os ex-jogadores, ela deixou a desejar. Eles tiveram que mudar, né? Porque exatamente era mais fácil ensinar xadrez, o conteúdo do xadrez para os professores que tinham licenciatura do que ensinar didática aos treinadores e jogadores profissionais de xadrez. Então, isso a gente tem que ter muito, muito na cabeça, porque essa parte didática da conversão de conteúdo realmente não vai conseguir fazer tendo uma base didática para fazer isso. Por isso que aqui eu brinco muito na minha cidade, né? O bom professor de xadrez não é aquele que jogava xadrez, é aquele que tem uma capacitação na área da licenciatura, porque ele vai conseguir pegar o conteúdo e converter. Xadrez a gente ensina para ele. Sim, às vezes as pessoas falam, não, mas jogo de xadrez é difícil de aprender. E foi aí que eu pontuei. Jogo de xadrez não é difícil de aprender, né? Ele parte de regras simples, que são a movimentação de todas as peças. Tem o objetivo do jogo, que é o checkmate. Então, assim, o resto é a estratégia de cada um. A gente tem as várias jogadas, várias aberturas, mas eu vejo que o jogador ele vai melhorando e vai, né, aumentando o nível na medida que ele consegue prever um número maior de lances, né? Hoje eu vejo 5 lances para frente, o meu adversário vê 6, vê 7, provavelmente ele vai ser melhor. Porque eu vi até ali, o que ia acontecer depois, eu não consegui prever. Agora ele já conseguiu. Então, a quantidade de lances que a gente vai sendo capaz de ver, é o que acaba aí ajudando bastante a você ser um bom jogador. E isso, né, isso eu sempre falo, todo mundo é inteligente, né? A inteligência está em todo mundo. Basta você saber desenvolver, né? Se você deixar ela ali parada, vai ficar parada. Se você tiver alguma prática que a estimule, você vai conseguir realizar o jogo de xadrez com certeza, né? Eu acho que isso é muito importante pontuar. Bom, pessoal, com relação, depois eu vou postar no grupo, mas com relação à tarefa de hoje, é exatamente procurar naquele quadro e postar, né, os jogos e brincadeiras que vocês acharem. Depois eu coloco a lista oficial dos nomes direitinho, porque tem uma classificação, tem um nome para cada brincadeira que está ali pontuada com um número, né? Eu tenho isso, e aí depois que vocês fizerem aí, eu posto para vocês, tá? Com relação à data, gente, eu até coloquei o dia 17, se eu não me engano, que é outra sexta, mas normalmente eu considero até o final de março, né? Porque a minha disciplina acaba em março. Então, mandando até o dia 31 de março, eu considero todas as atividades que eu for pedindo, né? Que às vezes a gente sabe que se enrola naquela semana, não deu para fazer, fica ali tumultuado. Então, eu vou deixar aberto até o final de março, porque eu também tenho que fazer um relatório da disciplina. Então, enquanto vocês não entregam, eu não consigo fechar nota, eu não consigo fazer relatório. Então, a gente tem toda essa logística aí para programar, tá? Então, eu vou postar lá as atividades, mas vocês têm até o final do mês
E se tiver algum problema, que a gente não pode prever também, né? Mas se tem algum problema, só falar no particular que aí a gente vai resolvendo, tá? Com relação à aula da semana que vem, mantém quinta-feira, todo mundo pode, melhor mudar, o que ficou? Todo mundo, eu sei que o Mário não pode na quinta, né? Mas mantém esse dia ou não? Professor, eu acho que porque a gente fazia nos módulos anteriores, nós fizemos as aulas nas terças-feiras e nas quintas-feiras. Nós não tínhamos, por exemplo, aula de sexta-feira, né? Ou outro dia, né? Então, eu acho que para a maioria do pessoal aí do grupo, a aula de terça e de quinta, acho que se mantiver desse jeito, fica bom para a maioria das pessoas, né? Sempre vai ter alguém que não vai poder assistir, sei lá, na quinta-feira, por exemplo, né? Mas aí tem a opção de assistir a aula gravada, né? Então já não seria um problema, assim, né? Teoricamente não seria um problema. Então eu acho que se nós podemos manter aí as aulas de terça e quinta, né? Tá. Se o pessoal que acha disso, mas porque os outros dias é meio complicado, né? Pelo menos para mim, eu acho que a maioria, né? Porque definido, né, assim, de forma definida que foi combinado que as terças-feiras, né? E depois surgiu a quinta. Então, terça e quinta eu acho que fica razoável para a maioria. Só esse comentário. Não, é tranquilo, é porque nós temos, por que eu perguntei? A gente vai ter a aula dia 14, que foi hoje, é uma terça-feira. Nessa semana a gente tem aula na quinta-feira novamente, e aí a semana que vem tem aula na quinta-feira novamente. Então, a única pergunta era, prefere ter aula agora, dia 16, nessa quinta, ou na segunda-feira, dia 20, ou na terça-feira, dia 21? Era só essa aula que eu tinha pensado em mudar para terça, né? Mas a critério de vocês, tá? Eu, no meu caso, não vou opinar, não, porque eu já deixei livre também esses dias à noite, então, para mim, o calendário está bom. Eu fico triste porque o Mário, na verdade, é um dos alunos mais participativos. Hoje ele está muito calado, estou até entristecido aqui, estou achando que ele está passando mal alguma coisa. Porque o Mário, normalmente, ele abre o microfone, fala, ele entra, ele dá os pitacos dele sempre muito úteis, assim, fala bastante. Hoje ele está muito caladinho aí, né? Mas porque ele é muito participativo mesmo. Então, mas eu, no meu caso, eu vou com a maioria aí. Que você decidir para mim, tudo bem, tá tranquilo, tá? Eu também não tenho Não. melhor dia para mim, não. Porque o pessoal, desde que a gente fica organizadinho, para mim eu posso mudar também, se for da necessidade do grupo. Tá. Não, então, foi o que eu falei, para mim também é diferente. Terça ou quinta eu tô livre aqui, tá? Mas aí eu vejo, então mantém a quinta-feira essa semana e não a terça-feira semana que vem? Pode ser assim? Então, perfeito. Então, daqui um dia e meio quase, né? Porque já está de noite, a gente se encontra novamente. Até logo, professora. Boa noite, pessoal. Foi uma boa aula hoje, proveitosa. Então, Tchau para vocês. Boa Tchau. noite para todos também. Fiquem com Valeu. Deus. Boa noite, professor. Até depois de amanhã, né? Quinta-feira.